Quando Marcelo Deda Chagas foi governador de Sergipe, o jornalista Luiz Eduardo Oliva assumiu a presidência da Empresa Pública de Serviços Gráficos de Sergipe, a Segrase, a imprensa oficial do Estado. Luiz ficou surpreso com o convite. Não tinha experiência como diretor de imprensa, como diretor de imprensa oficial, mas logo descobriu as responsabilidades da gestão da empresa pública responsável pela publicação do Diário Oficial do Estado. Em pouco tempo, ele se articulou com a Associação Brasileira de Imprensas Oficiais, com o Diário Oficial da União, com o Diário Oficial de outros estados e, a partir daí, buscou a modernização da imprensa oficial do estado de Sergipe. Foi esta a responsabilidade de Luiz Eduardo Alves de Oliva durante os primeiros 4 anos de Marcelo Deda como governador de Sergipe. E é isto que ele nos relata no vídeo de memórias que acompanharemos a partir deste momento. Luiz Eduardo Oliva, com a palavra. Eu era muito ligado à Pina, sabe? Pina, eu era tão ligado à Pina que toda quarta-feira a gente saía para almoçar juntos. Ele alugou aquela casa dele lá, que foi de Olival Batista, lá em São Cristóvão. Pina, lá atrás da igreja do Rosário, não sei se você conhece aquela casa. Do Rosário não, a igreja do Amparo. Eu cheguei a passar noite, no festival São João, eu fui tomar uísque com ele a noite inteira, amanhecemos o dia naquela casa. Foi mais de uma vez que eu fui para aquela casa lá, sabe? Então minha relação com o Pina era direta. Quando o Pina ia assumir, inclusive, naquele ano, ele ia assumir mais uma vez a presidência do tribunal. Ele disse, eu acho que Deda vai lhe convidar para alguma coisa, nos almoços em dezembro. Meu pai, não sei, ele disse, só vou lhe pedir uma coisa. Quando ele lhe convidar, converse comigo primeiro, para eu dizer o que é que eu acho. Seguir amizade mesmo, tá certo. No dezembro eu não esperava mais nada. Já era dia 26 de dezembro, depois do Natal e tal. Guadalupe chateada, todo mundo disse, porra, bicho, você trabalha do quê? No meu já não tinha mais ninguém para nomear. O secretariado todo ele já tinha apresentado. 26 de dezembro, o telefone toca no celular. Luiz, é Ana Cor. Ana Cunha, o governador quer falar com o senhor, doutor Eduardo. Doutor, qualquer formalismo, né? Eu disse, pois não. Deda, é Oliva. Oliva é Deda. Pois não, diga aí, Deda. Ele disse, estou ligando para convidar você para ser o presidente da Segrase. Eu me lembro ainda que eu perguntei, por que Segrase? O que faz o diário oficial? Não, por que Segrase? Não, porque é o seguinte, é um cargo estratégico, é um cargo, ainda segurava os diários oficiais. Lembra disso tudo? Então, eu cheguei e fiquei, eu digo, porra, ele disse, tá certo. Ele disse, olha, o cargo, inclusive, eu como sou besta, o cargo, inclusive, é pequeno, coisa de 5 mil, não é autarquia especial, já me disseram aqui. Mas eu compenso com você lhe dando mais uns 2 conceitos, para compensar o valor. Eu disse, eu queria anunciar amanhã. Aí eu fiquei, mas você quer pensar? Veja, se quiser pensar, eu não anuncio. Eu digo, não, então me deixe pensar. Porque, por conta do que Pina tinha dito. Aí eu, quando liguei, deixou a mão na disse, rapaz, o cara dá um carguinho desse, aquela Segrase, tá esculhambada, não sei quem. Começou aquele coisa aí. Eu aí liguei para Pina, no dia seguinte. Liguei para o gabinete dele e disse, não, Pina não veio aqui hoje não, que ele está indo para a secretária dele, ele está indo passar o Réveillon, era Natal, foi antes do Réveillon, eu acho que foi antes do Natal, 3 de dezembro, normalmente. Ele está indo passar o Natal e o Réveillon em Portugal. Que hora? E como assim? Ele disse, não, o voo dele é 11 horas. Isso era 9h30. Eu me piquei para o aeroporto de Santa Maria. Me lembro quando eu cheguei no aeroporto, o Pina me avistou e deu um sorriso. Né? Quando ele me viu procurando, veio direto para ele, precisando falar com você. Aí ele riu e disse, já sei, foi convidado, né? Eu disse, foi, mas não foi para secretário, não.
Se o que é que foi? Eu disse para presidente da Segrás, Diário Oficial. Ele aí olhou e disse: oh, bom, rapaz, aceite. Aquele ali, eu inclusive tenho um propósito de fazer um diário também lá comigo, quando assumi o cargo, aceite. Disse, Pina, agora, porra, 5 mil reais. Ele olhou e disse, eu tenho muito mais coisa melhor para você lá. Mas vamos fazer o seguinte, eu tomo posse depois, não sei quanto é que é, lá para março, você assume lá para março, eu digo ao governador que me ceda você até uma forma de fazer uma média conversa e tal, me relacionar, você aceita. Eu aí me animei, de noite, Cérvulo me ligou dizendo que era autarquia especial, que não era o que eu pensava. São dois de esquerda, Luiz Eduardo Oliva e Milton Alves. E você, à direita. Porque Casalberto era muito ligado por conta de relações familiares aí. Aceite. Faça média. Eu conheço o Luiz Eduardo Oliva, me disse, o próprio Pina me contou isso. O que é que aconteceu? Enquanto os de esquerda, eu e Milton, não nos unimos, porque Milton se uniu com o Casalberto e puxava meu tapete de manhã às noite. O cara puxava. Aí eu virei secretário, o presidente da Segrás. E aí você conhece a história, né? Primeira coisa que eu fiz, o próprio Casalberto, que me disse, ele foi, inegavelmente, Casalberto já estava antigo ali, conhecia a Bio, conhecia tudo, me deu todas as cartas, eu não posso negar isso. Cara espetacular para viajar, agora não confio nas coisas, né? Mas espetacular para viajar. E no primeiro momento, ele me falou de Tolentino, Diário Oficial da União. E eu não sabia, muito bom. Eu vou para o primeiro. Diário Oficial da União é quase que um ministro em pé, na minha cabeça, no nosso hall. É o cara que faz o Diário Oficial da União. Tolentino. Eu aí liguei para Tolentino, ele, Casalberto ligou, disse, olha, aqui está assumindo e tal. Eu digo, olha, eu sou ligado ao PT, parará, e Tolentino era primo de Zezé, um deputado federal aqui da Bahia. Morreu. Aí, Tolentino, logo, ele foi do PCdoB, foi de coisa. Ele era catarinense, mas veio cedo morar na Bahia. O pai dele, inclusive, foi um dos introdutores da poesia do Haikai no Brasil e tal. Ele aí me desenha para Brasília que eu vou recebê-lo. Até quando eu cheguei em Brasília, novinho, novo na área do governo, verdinho, melhor dizendo, Tolentino botou praticamente um tapete vermelho. Reuniu toda a diretoria e todos os técnicos do Diário Oficial da União numa sala antiga, que pertenceu, que tinha uma sala toda daqueles móveis emadeirados, escuros e tal. E disse, olha, eu quero dizer a você o seguinte, é com muita alegria que o sistema de imprensa oficiais no Brasil recebe você. Sergipe era uma mácula. Para você ter ideia, a Carta da Bahia foi assinada por Sergipe na beira da piscina. Não comparecia nada. Estava na beira da piscina que a gente teve que ir lá na carta, para Sergipe não ficar de fora. Então, Sergipe está a dever muita imprensa oficial. E pela conversa que eu tive com você, pelo perfil de Marcelo Zeda, a gente espera, de fato, que você mude esse quadro. E aí ficamos amigos, conversamos e tal. Quando chegou a primeira reunião da Bio em São Paulo, em março, eu vou para a reunião de março. Quando eu chego na reunião de março em São Paulo, o Tolentino ia mudar a Bio. E Tolentino candidata-se a presidente, porque ele já era antigo. E eu já tinha feito esse contato com Tolentino, fiz contato com várias pessoas, com Carlos Alberto e tal, e Tolentino então disse, eu sou candidato, vamos fazer uma chapa. Vou lhe botar como vice. Nem botou como vice. Eu já tinha, em 3 dias, eu já tinha conversado muito com os caras por telefone antes. Muitos eu não conhecia, mas eu fiz uma articulação boa, sabe? Sistema Bio. Quando chega na hora, o grupo de São Paulo, que eu esqueço o nome dele, era um grupo do PSDB, ligado a Covas. Tolentino era do PT. Aí registrou-se em São Paulo a divisão PSDB-PT. Quando registrou-se essa divisão, sempre Minas, com a manhosidade mineira,
era Pedalino, um cara muito ligado, amigo pessoal do pai de Aécio, que era Aécio também, que ele chama Aécio de Aécio, ligado a Tancredo, daquela família, mas sobretudo a Aécio. E manhoso, nadou nas cordas e articulou. Quando a gente articulou os dois grupos, tentamos não haver embate de chapa. Vai haver. Ele costurou. O cara de São Paulo, que eu esqueço o nome, deu um pau da porra em Tolentino. Ficou uma situação, a eleição ia ser no outro dia, uma situação insustentável. Clima pesado. Tolentino, Pedalino que era um senhor, já velho, etc. Ele me chamou e disse, vamos compor. Eu quero você para meu vice. É para eu novinho chegando. Aí eu disse, rapaz, aí eu não dá, porque a primeira pessoa que me abraçou foi Tolentino. Aí fui a Tolentino. Tolentino, componha, aceite. Seja o vice dele. Eu vou retirar minha candidatura. Eu já senti que o clima está pesado. E retirou a candidatura dele. E eu virei, no iniciozinho, já vice-presidente da Bio. E acabei criando, quando chegou a minha fama era grande lá dentro, né, da Bio. Eu ia ser candidato a suceder, já no segundo ano, para suceder Pedalino, porque o governo mudou e etc. Eu era candidato a princípio. Mas já não sentia muita certeza que Deda ia me dar continuar no cargo. Eu não sei, eu tinha uma impressão, Deda não confirmava, dizia toda hora, anunciava que ia mudar o segundo escalão, que ia mudar o primeiro, que ia mudar o segundo, etc. Quando chegou na reunião da Bio em São Paulo, articulei no meu quarto, articulei tudo, e Tolentino foi ele. Quase que não imaginava, e ele ficou numa gratidão para mim. Porque eu fui o grande, mas eu tinha voz na Bio, todo mundo me ouvia e tal, os caras que tinham desde o anterior da Bahia e tudo. Porque eu articulei, eu fiz parte de comissões, modernizamos. Eu cheguei a fazer parte de uma comissão para saber se continuava ou não com Modesto Carvalhosa. Esse Modesto Carvalhosa, famoso jurista velho, que recebia 30 mil por mês da Imprensa Social São Paulo, sabe, daquelas coisas ali. Foi quando eu vi, inclusive, a editora de São Paulo, que fiquei encantado. E eu sei que eu virei como é que é? O bambambam da Bio. E outra coisa, Tolentino, Pedalino, confiava tanto em mim que quando ele não podia, muitas coisas, quando ele não podia, ele me botava. Em Goiânia, por exemplo, ele passou mal. E aí me chamou para eu vá e fale, era 180 anos da imprensa e tal. Indo embora, eu entrei no ônibus assim, quando eu recebo o recado, olha, Pedalino não vai poder não, é você para ir. E tinha um discurso que era para dar. Eu me lembro que tinha uns livros em cima assim, e era o livro capa dura, os 180 anos da imprensa oficial. Eu rasguei, sem ninguém saber, abri para ler, peguei meus papéis e fiz as anotações, eu não tinha nem onde anotar, fiz as anotações no meu cartão de visita, uns 3 cartõezinhos de visita, mais ou menos as ideias. Quando eu cheguei lá, era o vice-governador que virou governador depois, de lá, era o Bagre. Quando eu cheguei, que me mandam falar, eu me lembro que o cara disse, fale pouco, tá? Não. Aí quando me pediu para eu falar pouco, porque a turma sabia da minha fama de falar muito, né? Aí eu disse, olha, eu vou dizer a vocês que eu vim, que era para estar aqui, era o presidente passou mal no hotel, etc. E eu já recebi aqui um aviso ali que eu falasse pouco. Quando a gente prepara algum discurso, a gente fala pouco. Quando não prepara, a tendência é falar muito. E depois, como falar pouco em nome de um país territorial desse, grande como o Brasil, então me permito que eu fale muito em nome do Brasil. Mas aí eu fui. Quando acabou, o cara que escreveu o livro me aproximou de mim, aí disse, eu tenho até o livro dele, se aproximou, eu sou da Academia Mato Grossense de Letras. Eu gostei muito do seu discurso. Eu queria lhe dizer uma coisa, eu sou do Cariri, vim para cá, morando, porque eu também falei, eu contei dos desbravadores, eu contei de Garcia, José Garcia, o irmão do Luiz Garcia. Eu fiz um discurso de improviso, mas fiz um discurso bacana. Aí ele chegou e esse cara, como é o nome dele? Esqueci o nome dele. Aí esse cara chegou, esse senhor, com a mulher dele, aí disse, eu moro aqui e tal, mas eu queria lhe dizer o seguinte, você sabia que a região do Cariri
foi povoada por sergipanos. Eu disse, não, pois fique certo. E grandes brasileiros são oriundos de sergipanos, são descendentes de sergipanos. Eu disse quem eles? Os coronéis Adalto Bezerra, Agamenon Magalhães, Padre Cícero Romão. Se como Padre Cícero é neto de sergipanos. Tem um livro do Padre Montenegro que é chamado As Quatro Sergipanas. Eu ia publicar, inclusive, no Diário Oficial, era para ter publicado. Fui eu precisando só As Quatro Sergipanas. Quem povoou aquela região foram 4 sergipanos biogravadoras e tem esse livro que conta a povoação do Cariri, entre as quais Padre Cícero Romão, pouca gente sabe, ele é neto de sergipanos. E então a Bio, ela me proporcionou muita coisa. O Pedalino queria tirar a sede ali na Casa das Rosas, na Avenida Paulista. Eu dizia, Pedalino, você tá maluco, rapaz? Você tem uma sede na Avenida Paulista, seja lá como for, você tem uma sede no maior centro político, eu diria dizer, mas pelo menos econômico do país, das Américas do Sul, da América Latina. Como é que você vai abrir mão de ter? E aí parou assim, pô, de graça, não tinha nada, ele queria levar para Minas. Continue em Minas, venha para aqui. Eu tinha até um gabinete meu lá em cima, não vou deixar, eu até brinco que eu já tive um gabinete na Paulista. Quer dizer, era uma bobagem dele. E então a Bio me proporcionou aquilo tudo que você conhece. Vem a editora. Na Segrase, eu fiz toda a reforma que você conhece. Eu entrei na Segrase, o faturamento da Segrase era 1.900.000 ano. Eu deixei com 11 milhões de faturamento. Não tinha como não ser, que era uma esculhambação. Como é que a gente tinha monopólio no faturado? E digo mais, eu me lembro que Nilson Lima dizia, a gente vai, quando foi Segrase, ele quis transformar a empresa, eu fui contra essa empresa, caso a queira que seja empresa. De todas as empresas do Estado, a única que ficou completamente saneada e como é que é? E rentável foi a Segrase. A única. Aquilo tudo me aborrecia, porque foi um trabalho realmente de saneamento, de modernização interna. Os cargos eram lá embaixo, não eram grandes para você, mas você já encontrou uma estrutura melhor, criamos a editora, equipamos, enfim. A minha passagem na Segrase é uma passagem dessa.